vamos então começar. Eu vou passar a palavra ao Padre Antídio, que é o diretor pedagógico do Colégio Salesiano, colégio particular daqui de Vitória, daqui de Campos. Então a gente passa a palavra para o Padre Antídio. O senhor fique à vontade, se o senhor quiser falar sentado, se o senhor quiser falar em pé, para se fazer mais, para que todos, né, vejam. Fica seu... Posso ficar à vontade? Sim, à vontade. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da senhora Vera, não só pelo convite, mas sobretudo por essa grande iniciativa, o carinho com a pessoa coordenadora do curso, terminando o curso, vocês estão prestes a inserir no mercado de trabalho, fazer esse debate. Quem dera que o tempo tivesse a oportunidade dessa, onde nós estamos muito ansiosos, com expectativa de ir para o mercado de fato. Só apresentando, meu nome sou Padre Antídio, eu tenho 15 anos de experiência de gestão de escola na educação básica, pouquíssima experiência também na universidade, que eu nem considero, e na educação básica, nesses 15 anos de gestão, eu tive a oportunidade de criar 2 instituições de ensino, do sonho, uma em Vitória e outra lá em Niterói. Criar uma instituição é você ler lei, projetos, formar equipe, esse processo. Depois de 15 anos nessa experiência de gestão de escola, eu pedi um tempo, há 3 anos, fui para Brasília, onde eu fiz meu mestrado, terminei o ano passado, na Universidade de Brasília, que a minha dissertação, minha loucura. Meu tempo foi as competências da gestão, do processo de avaliação em vista à qualidade da aprendizagem. Meu Deus, eu falei de gestão, de avaliação e de aprendizagem. Depois a gente pode trocar ideia, mas que foi uma experiência na gestão, não entender de avaliação, não aprender a gestão, você não é diretor de escola. Para não fugir do tema, vocês que estão chegando na escola e nós que estamos recebendo, vocês. Que pergunta que nós temos, o que é importante vocês saberem da escola que recebe, nós que recebemos vocês. Então nós temos aqui uns 10 minutos para poder fazer essa explanação para vocês, trocar ideias. Olha, primeiro, acho que vocês estudaram já na pedagogia e tudo mais, de repente vou repetir ideias, mas é muito importante. Maurício Tardif, vocês conhecem, umas pessoas que têm muito cérebro no Canadá, tem mais de 20 obras. Ele tem um livro chamado assim, O Trabalho Docente, do professor. Junto com ele também, Carlos, Celso Vasconcelos também, ele trabalha, que primeiro entender o espaço de uma instituição de ensino, o espaço da escola, é eminentemente um espaço do saber, do conhecimento. Qual é a primeira função, objetivo da escola? Preparar o jovem para o conhecimento, para o saber. A universidade é um espaço acadêmico. Também a educação básica tem que ser um espaço acadêmico. É o lugar da aprendizagem, do conhecimento. Na educação básica, ela torna-se um diferencial porque nós estamos trabalhando a criança, a adolescente e o jovem. Você, além de cuidar do mundo acadêmico, também muitas escolas se diferenciam, sobretudo a escola católica, também para a formação, para valores, para a cidadania. Mas nós não podemos omitir, na escola é um espaço do conhecimento. E quando nós estamos chegando para trabalhar na escola, vou falar da educação básica, que é a minha praia, primeiro nós temos que ter consciência de uma coisa muito importante. O que identifica uma escola e o que diferencia das demais é o projeto político pedagógico. Está vendo? Projeto educativo pedagógico. O que é isso aqui? Essencialmente, o projeto pedagógico é o que revela o modo de ser e de fazer da escola. Que visão de sociedade que ela tem? Que visão de homem que ela quer formar para essa sociedade? Então, o projeto pedagógico é onde nós vamos entender quem é essa escola que eu estou trabalhando.
E isso é a sua identidade, isso é muito importante. O projeto político-pedagógico de uma escola vai definir, dentro dessa escola, qual a minha linha pedagógica. Eu sou uma escola construtivista, eu sou uma escola conteudista, uma escola tradicional, uma escola interacionista, sócio-interacionista, monsterquiana, pegena. Que escola que é essa? Então, às vezes eu sinto assim, quando a gente vai para a escola, a gente vem com o professor na nossa visão da minha área de conhecimento. Vou lá prestar um serviço. Mas o que é a escola? Eu queria assim dividir com você, para você entender assim rapidinho a escola, para ver o contexto de vocês. Primeiro, projeto político-pedagógico. Sociedade queremos, que onde queremos formar, e dentro do projeto pedagógico, nós vamos ter um momento muito importante que influencia o projeto pedagógico. Primeiro, a LDB, de 1996. Tem que ter uma lei. Depois tem a Secretaria Estadual de Educação, ela vai traduzir a LDB para a sua realidade. Também as leis municipais também interferem as suas especificidades local. Então o projeto pedagógico também ela tem que levar a legislação. E dentro do projeto pedagógico é uma coisa muito importante que o Perrenot, ele fala, né? Felipe Perrenot, a questão do currículo. Que ele fala que o currículo é a questão mais política que tem na escola, é o currículo. Ali que vai definir quais saberes, quais conhecimentos, que trabalhar. Claro que o currículo, a LDB, ela já define as regras, carga horária, quais a ciência trabalhada. Por exemplo, no ensino médio, nós temos 13 disciplinas para trabalhar no ensino médio. Qual a carga horária? 25 horas, 30 horas, existe a 1.200. Então, uma vez que definiu o currículo da escola, de acordo com a faixa etária, infantil, fundamental 1, 2 e médio, nós temos um lado muito importante. Preste atenção no padre que eu vou falar isso para vocês. O que torna tangível o currículo? O que torna a cara do currículo? É o material didático. O material didático. O material didático expressa, tangível, materialidade do currículo, material didático. Para trabalhar as diversas áreas de conhecimentos, português, matemática, física, química, biologia. E hoje tem muitas escolas que é em rede. Então o material didático é fechado desde a educação infantil até o 3º ano. É a rede. Tem escola que usa material didático livre. Aí um pega livro da editora Ática, Moderna, Positivo, Pitágoras, cada um faz o seu material livre. A gente fala uma coxa de retalho. Por exemplo, o Salesiano, nós adotamos o nosso material didático digital, as novas tecnologias, o tablet, está em sala de aula. Os alunos já estão lá com material didático digital, tá vendo? Uma rede também. E interessante, para trabalhar esse material didático, a escola contrata quem? O professor, vocês. O professor é contratado para desenvolver o seu projeto pedagógico dentro da sua área de conhecimento, a sua competência, para trabalhar o material didático, dentro desse material didático desenvolver como que você faz um trabalho. Cadê a supervisora? E aí, quem é a supervisora? Todos somos, né? Aí, uma questão muito importante. Você tem que fazer o desenvolvimento do conteúdo curricular seu daquela série, que geralmente dividido em 3 períodos ou 4 períodos, você pode ter organização, vai trabalhar o que vocês querem, os objetivos de cada conteúdo trabalhado e como você fazer isso. Então a escola tem que garantir uma unidade de trabalho. E tem uma palavra muito mágica, muito necessária, aí o professor tem que sentar com a supervisão escolar para fazer o quê? O seu plano de ensino. O plano de ensino. Dentro desse plano de ensino, você vai dizer o que você quer com esses conteúdos e como trabalhar esse conteúdo. A metodologia, a didática. Vamos usar aula expositiva, laboratórios, tecnologia, biblioteca, o plano de ensino.
E depois, para mim, que é a área da minha pesquisa, eu gosto muito, na escola nós estamos com uma mudança de paradigma muito importante. O foco não está mais no ensino. A escola hoje, o foco é a aprendizagem. Não é importante o que você ensina demais, fala demais. Hoje o foco é a aprendizagem. O que o aluno está aprendendo. Essa que é o foco, é a aprendizagem do aluno. E como que eu vou saber que os alunos estão aprendendo? E como eu vou saber que eu estou atingindo o meu objetivo da minha docência? Aí que tem uma coisa muito importante, o sistema de avaliação da escola. A avaliação da escola. É isso que a gente vai trabalhar. E eu percebi que nós temos uma compreensão muito leiga, muito artificial e muito inadequada de avaliação. Muitas vezes nós na escola, a avaliação é simplesmente para aprovar ou reprovar o aluno. O professor aplica a avaliação, muita gente chama de prova, e vai embora. Aplicou a prova, continua, depois o aluno vai de recuperação, está aprovado ou não, não importa. E nós temos autores muito importantes, tenho certeza que você deve ter lido esse livro, que todos nós lemos quando estamos fazendo faculdade, a Jussara Rolfe, você lembra? Avaliação e Mito. Lê os livros, Desafia o Mito de Avaliação, Jussara Rolfe. Ela fala que a avaliação é a mediação, que você ensina e que aprende, a avaliação. O Luquezzi Cipriano, ele fala que a avaliação são indicadores, está indicando os alunos aprender. E esse indicador que o Cipriano fala, que eu gosto muito, olha que interessante, é o indicador primeiro para o professor. Eu estou conseguindo atingir os alunos? Eu estou conseguindo desenvolver meu plano? Depois a avaliação é para o aluno. Eu estou tendo êxito da minha aprendizagem para os pais. E também para a escola. Então, a avaliação trabalha como um indicador da aprendizagem. E muitas vezes a gente não... Muito interessante, numa turma, não sei se eu estou falando assim, tem 50% dos alunos abaixo da média. E aí? Continua o trabalho? Vou continuar desenvolvendo o currículo? O problema está em quem? Está no professor? Está no aluno? Está na escola? Nós temos que perguntar. Porque o nosso objetivo é a aprendizagem. Pode estar o professor, de repente, a falha que ele ensinou demais, vai errar na metodologia, na didática, não atingiu os alunos. De repente, a falha está no aluno que não se preparou, não estudou para a prova. Mas, de repente, também o problema pode estar no instrumento de avaliação. A minha prova não foi adequada para oferir aquele conhecimento que nós vamos trabalhando. Esta é uma questão muito importante. E quando nós vamos trabalhando na escola, nós temos que perceber hoje uma novidade muito grande, que ainda não caiu a ficha na educação brasileira. Os novos PCNs, os planos curriculares nacionais, eles marcaram muito, foi um divisor de água na nossa escola. Por quê? O ensino agora não tem mais aquele ensino conteudista, de ensinar, decorar. O que os novos PCNs falam? A aprendizagem tem que ser significativa. Ou seja, nós temos que trabalhar competências e habilidades. Isto é muito importante. E a avaliação do Enem trabalha competência e habilidade, sobretudo dentro da teoria de resposta ao item, o famoso TRI. Quando nós estamos dizendo isso, quando nós trabalhamos competência e habilidade, as questões do Enem, hoje o saber, nós descompartilhamos o conhecimento. Agora matemática, a geografia, agora história, ciências, cada um do canto. Hoje nós temos que trabalhar a escola muito as questões de projetos interdisciplinares. Leitura, ler, interpretar, escrever, dialogar, discutir informações, trabalhar os outros conhecimentos, por área de conhecimento. Esse é um desafio novo para a escola. Não é verdade? E quando, diante desse desafio, nós estamos entrando na cultura da escola,
Uma coisa que facilita muito o professor que chega na escola é conhecer o projeto pedagógico, conhecer a grade curricular, conhecer o material didático, conhecer o sistema de avaliação. E uma muito importante o tempo hoje, como que vai se dar a minha relação, primeiro, com os pais, com a direção da escola, com a equipe técnica, com relação aos alunos, com os pais. Qual vai ser o parâmetro que eu vou ter? Nós temos que nos resguardar. Primeiro, quem vai dirigir, orientar a nossa relação dentro da escola? O regimento escolar. O professor precisa conhecer o regimento escolar. Ali que está dizendo como vai ser nosso relacionamento. Segundo, que o regimento escolar precisa estar muito em sintonia com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças são portadoras de direitos. A relação com o aluno, se você ferir o Estatuto, você pode ser processado pelos pais. Olha que coisa louca, mas necessário para a gente saber, ainda bem, conhecer o regimento escolar. No Salesiano, a gente, sobretudo, nós estamos fazendo dessa demanda, nós criamos o manual do professor, aqui o manual da Educação Infantil Fundamental 1, o manual do professor de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Aqui o professor vai saber todas o que é a escola, o calendário, a avaliação, a questão de prazo de entrega gráfica, a questão de como a sua senha para entrar no material didático, conhecer o sistema de avaliação, conhecer as demandas, conhecer o seu horário de planejamento com a supervisão escolar, o seu plano de ensino. Ele vai conhecer também a parte administrativa, a questão quando vem o salário, o que a escola oferece, tem plano de saúde, tem plano disso, daquilo. Então o manual do professor, ele orienta as dúvidas que você tem para você se encontrar administrativo, pedagogicamente, para poder estudar. Isso é muito importante. E a gente também colocou na escola, que ajuda muito, o manual do aluno, também os direitos e deveres do aluno, a gente colocou na agenda, para você saber como se orientar, cobrar com o aluno. Questões simples. Colou na prova, e aí? Percebeu? Vou colocar o aluno para fora, eu vou suspender, você compete a quem? Essa parte, organização dentro da escola. E agora, só terminando aqui, uma coisa muito importante e que a gente tem que saber, que eu acho que precisamos saber, é que nós entramos na escola, nós nunca estamos prontos nem acabados. Quem trabalha com educação, quem trabalha com conhecimento, nós estamos sempre aprendendo, sobretudo nessa era, nesse momento hoje, nessa geração XYZ que nós vamos lidar com ele. Acho que para nós, da direção da escola, nós gostamos muito dos professores que cuidam não do seu emprego, mas da sua empregabilidade. O professor que cuide da sua formação continuada. Está mostrando como professor comprometido com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com os alunos, com o seu processo. A gente apresenta para o professor, quando chega na escola, o nosso plano de formação continuada dos professores, em rede, local, pessoal. E quero dizer para vocês, um grande desafio que nós estamos vivenciando é que vocês vão perceber que nós estamos sentindo da pele da educação básica, até porque a legislação é muito nova, ela é de 2015, a lei 9.340 de 2015, a questão da educação inclusiva. Viu falar educação inclusiva? O que acontecia? Até 2015, os alunos portadores de necessidades especiais, eles iam para PAI, Mongol, outros alunos, e estudar fora de uma sala, de uma escola normal. E com essa nova lei, não existe mais. Existe a sala inclusiva. Dentro da mesma sala de aula, eu tenho o autista, eu tenho o menino, o InterDH, PH, todos dentro da sala de aula. E como lidar com isso? A questão da mediação, da aprendizagem, a questão de adaptação do material, a questão da avaliação desse jovem, adaptar o conteúdo. Essa é uma questão muito nova para todos nós. E a gente, para lidar com isso,
Nós estamos, fizemos uma parceria com o Universo, nós estamos criando um curso de extensão à mediação escolar para a educação inclusiva. Nós temos que ter também essa habilidade para lidar com esse novo contexto. Então, eu estou assim apresentando a vocês talvez esse modo prático de lidar com a escola. Mas, para mim, eu recebo o professor novato que chega na escola com uma coisa com o coração muito aberto. Primeiro, vocês são jovens e chegam na escola sem vícios. E chegam na escola com muita vontade de aprender. E vocês têm um diferencial muito grande quando você chega na escola já com as novas tecnologias. Que às vezes muitos professores não aprenderam a lidar com isso. Com e-mail, com projeto, com portal, projeto integrados. E vocês estão nesse mundo de desafio, bebendo aqui não entre as novas pedagogias, novos conhecimentos, novas didáticas, novas metodologias. O desafio de educar essa geração de hoje. Então, desculpa, acho que eu prolonguei um pouco demais, um pouco a visão da gestão, e vou me colocar aberto depois dos colegas, para a gente poder trocar ideias, ver as demandas de vocês. Muito obrigado, e a gente continua a palavra. Muito obrigada, professor. Você focalizou aspectos bastante importantes dentro da escola, né? A questão do projeto pedagógico, o regimento da escola, que nos dá a relação aí, né, desse relacionamento, nos ajuda nesse relacionamento. E muitos alunos, muitos professores, não é só o professor que deve conhecer esse regimento da escola, mas o aluno também. Muitas vezes o aluno não conhece o regimento da escola, né? Eu, se me permite aqui um parêntese, eu acho que às vezes a gente chega numa escola, porque eu trabalhei também muitos anos como orientadora educacional antes de ir para a universidade, e o que a gente percebe é que esse regimento tem coisas que a gente às vezes não concorda, ou que a gente considera até ultrapassado. Mas o regimento da escola, enquanto ele existir, ele tem de ser seguido. O que nós devemos fazer é propor mudanças, se a gente não considera aquele regimento adequado. Mas o regimento tem que ser seguido, porque senão fica uma desordem total no ambiente, não é? E quando a gente quer propor mudanças, é muito importante a gente observar, no contexto escolar, quem é que realmente tem a liderança. Quem é o professor que tem a liderança? Porque às vezes existe o diretor, existe o gestor, tudo isso, mas o professor que é seguido na escola, às vezes não é aquele que está ocupando o cargo de chefia ou de direção, muitas vezes. O poder de mudança ou de convencer para a mudança está às vezes na mão de um outro professor. Então, eu acho que é muito importante realmente esses pontos que o padre Antídio colocou, né? O projeto pedagógico, o regimento, a necessidade de educação continuada, quer dizer, nesse mundo de mudanças constantes, a gente nunca pode parar de estudar, de se atualizar, né? A educação inclusiva, que está sendo um desafio muito grande hoje em dia, por conta dessa democratização do ensino, né? E também essa questão da nova tecnologia, que eu acho que para vocês isso vai ser o menor desafio, né? Que eu acho que eles têm um bom domínio disso. Mas eu fiz apenas um reforço em alguns pontos que me pareceram importantes na fala do padre Antídio. Eu gostaria de agora de passar a palavra para a professora Marlúcia. A professora Marlúcia, ela é diretora dos cursos de licenciatura do IFE, né? Ela também, como os demais componentes dessa mesa, é uma pessoa de vasta experiência. Já disse que eu não vou, assim, para não me prolongar muito, me estender mais no currículo da professora Marlúcia. Mas a senhora tem a palavra. Então, antes, deixa eu chegar. Obrigada a todos. Eu vou falar, assim,
sentadinha aqui mesmo, né? Mas eu acho que o mais importante no meu currículo é que eu sou uma pessoa apaixonada por aquilo que eu faço. Eu adoro ser professora, né? Então, eu acho que isso é o que me amola, propulsora e o que me impulsionou e que fez toda a minha trajetória acadêmica, né? Eu estou como diretora das licenciaturas do Instituto Federal Fluminense, no Campo Centro, mas trabalhei muitos anos no ISEPAM, que é o Instituto Superior de Educação Professoal do IART. Tive o prazer, né, e faz parte dessa minha formação acadêmica o trabalho com a Ângela, o trabalho com o José, o trabalho com a Miriam, com tantas outras Marias, com tantos outros Joões que passam na nossa trajetória. Isso é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com outra carreira, eu tenho outra formação, mas a minha opção sempre foi a opção do magistério. Trabalhei muitos anos na escola de interior, zona rural, né? Pegava ônibus 4 horas, 4h30 da manhã, 28 de março, ia para o interior. Isso eu tenho assim eu falo isso assim com muita emoção, porque eu acho que é isso que vai construindo a nossa trajetória. Formei muitos professores na área de pedagogia, trabalhei 30 anos no curso de pedagogia na Faculdade de Filosofia de Campos, foi um outro campo de aprendizagem para mim também. Então essas coisas vão formando. A minha fala aqui, né, eu organizei 3 tópicos aqui para não me perder e encurtar a minha fala, né, para a gente não ficar vagando aí por outros caminhos. A primeira coisa, o tema que a Vera, eu conversei um pouco com a Vera no telefone, né, e aí ela colocou anos iniciais da carreira docente, desafios de mão dupla. E eu fiquei pensando que desafios são esses, né, dessa carreira docente quando a gente inicia. O primeiro tópico que eu achei que se constitui um grande desafio é a construção dessa nossa identidade profissional. Eu acho que o padre Antigo, ele colocou muito bem, ele perpassou por esses pontos que eu vou colocar para vocês, eu vou fazer um reforço para a gente ter como dialogar melhor depois. Essa construção da nossa identidade profissional, ela não se faz apenas no banco escolar, no curso de pedagogia. Aqui só tem curso de pedagogia? Não, não é? Mas licenciaturas? Ótimo. Então não faz somente nos cursos de formação de professores, digamos assim, né? Na modalidade de licenciatura. A construção dessa identidade, ela se faz no trabalho e pelo trabalho. Por isso que é tão importante, posso falar, padre, né? Como o padre estava colocando, a gente conhecer esse local em que a gente vai trabalhar, chamado escola, né? Então, conhecer os meandros, conhecer as relações, conhecer como é que ela se constrói, isso ajuda na formação da nossa identidade profissional. Portanto, essa identidade é um campo frequente, né, permanente, de luta e de conflitos. Imagine vocês chegando lá no Salesiano para trabalhar. Tudo tão organizado, não é? Com as diretrizes da escola tão bem arrumadas. Só que quando você chega lá, você não esquece tudo que você é e os papéis sociais que você representa. Você carrega para lá tudo isso que você é. E ao carregar isso e se deparar com tudo que a escola, essa escola, está te oferecendo, isso gera uma série de conflitos, de lutas, que sintetizam em quê? Sintetizam num processo de negociação permanente, de aceitação ou de recusa. Eu acho que a Vera
pensou bem há pouco quando ela disse: existe um regimento na escola, mas a minha concepção de mundo, a minha visão de mundo, a minha formação pode ir de encontro a isso que está sendo proposto aqui. Saber negociar é uma habilidade que nós, professores, temos que ter. Aliás, qualquer profissão, mas muito mais, de uma forma muito mais latente, em todos nós como professores. Essa identidade profissional também se constrói nesse momento em que eu negocio essas regras. Não é? Nós não somos robôs, né? Não somos pessoas mecanizadas que vamos entrar numa fábrica para fazer aquela máquina funcionar com um manual. Não é isso. Né? Não é o caso desse aqui não, mas eu estou falando de uma forma geral. Não é. A escola também quer que você opine, reflita, contribua com isso que está sendo estabelecido. Eu não estou dizendo aqui que você vai chegar lá para se apenas revoltar, dizer não quero, acabou e criar uma... Não, não é isso. É qual a contribuição que você pode dar a tudo isso, porque a escola espera isso de você. Eu duvido que essa escola ou qualquer outra queira ou prefira um profissional que simplesmente cumpra o que está ali. Não é isso. Ela quer um profissional que reflita, que contribua, que ajude a crescer. Mas esse trabalho, ele é um trabalho também coletivo. Essa identidade profissional, ela passa pelo individual, mas passa também pelo coletivo. Ou seja, eu tenho uma história de vida que compõe essa identidade. Mas essa identidade, ela é construída permanentemente nas relações que eu estabeleço no meu campo de trabalho. Seja com o meu colega, seja com o diretor, seja com o meu aluno. Porque a relação que eu estabeleço com o meu aluno também ajuda na construção desta identidade. Então eu queria chamar a atenção para isso, porque às vezes uma das ansiedades, né, que o aluno tem quando se forma é isso. Quem eu sou, na verdade? Não basta dizer você é professor de biologia, né? Você é professor de matemática. Quem é você? Que professor é esse? Eu acho que essa resposta é uma resposta que a gente constrói. Eu queria chamar a atenção para isso, né? E constrói um plano individual e um plano coletivo. Então, os elementos dessa identidade social são a história de cada um, mas também a formação acadêmica que eu tenho. Se eu tenho uma formação muito precária, né, ela não vai me dar condições de estabelecer esse diálogo construtivo nesse processo da escola. Porque eu também posso ir para uma escola que não tem um regimento próprio. E ela vai precisar de você, né, para que você possa startar este processo. Para que você possa se constituir nesta figura do líder que a Vera acabou de colocar. Não é? Então, eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem que explorar e saber trabalhar. Mas ela também não vem pronta, não vem escrita em um livro. Não é? É preciso que a gente faça uma reflexão diária sobre a nossa ação. Porque é o processo de refletir sobre a nossa ação que nos dá elementos para a construção da própria ação. Então eu queria chamar a atenção para isso. Uma outra coisa é a prática docente, né? Que é o exercício. O que é essa prática docente que todo mundo fala e que eu ouvi o curso inteiro
falar. Isso traz uma questão. Como é que as coisas... o professor, ele colocou ainda há pouco e citou o Tardif, não é? Que vai falar, e eu poderia citar Selma Garrido Pimenta, tantos outros, esse próprio Saviano, que vão falar desses saberes que eu tenho na prática docente, né? Como é que esses saberes eles são construídos? Eles são construídos no banco escolar, sim, mas não para aí. É por isso que ele falou numa educação continuada, né? Então, são saberes que eu preciso aprender a articular. Quando se divide esses saberes em saberes da área que eu ministro, saberes pedagógicos e saberes da minha experiência, como é que eu articulo? Isso é muito lindo, eu acho isso maravilhoso. Né? Vocês estão cansados de ler isso, né? Para frente, para trás. Agora, como é que eu articulo isso no meu fazer docente, no dia a dia, na minha escola? Né? Então esse é um aprender diário também, que eu não construo sozinha, que eu tenho que aprender a dialogar com o meu par, com o meu colega, que eu tenho que aprender a dialogar com o meu aluno. E eu preciso aprender a valorizar isso. Nós não seremos bons professores se a gente não souber o conteúdo que a gente vai ministrar. Não seremos, nunca. Pensem vocês, como professor de matemática, que sabem mais ou menos matemática. Olha que desastre. Um professor de biologia que sabe mais ou menos biologia. Não. Eu tenho que saber e saber bem. Eu não sei tudo. E uma outra característica desse professor é a humildade. Para saber que ele não sabe tudo. Mas ele tem que saber o essencial. E principalmente ter a consciência que não sabe tudo, mas saber procurar. Saber aprender permanentemente. Então, o saber da área em que eu vou ministrar, ele é fundamental. Mas ele não me torna professor. Sozinho, não. É preciso que eu articule isso com os saberes ditos pedagógicos. Senão, é isso que nos difere de outras profissões. É isso que faz a diferença entre o biólogo e o professor de biologia, o físico e o professor de física, e assim por diante. É quando eu sei articular os saberes da área de física, essa área de conhecimento, com os saberes pedagógicos, que vão me dar um conhecimento do que é o campo de trabalho com o qual eu vou atuar. Que vai me dar condições de, quando o diretor da escola me apresenta um regimento, eu saber a importância desse regimento e saber ler um regimento. Essa é a diferença. Não é? Então, quando me convida para o conselho de classe, eu saber qual é a importância do conselho de classe dentro de uma escola. Que talvez para quem atue como biólogo, como físico, como matemático, como linguista, não tenha tanta importância. Mas eu não sou biólogo, eu sou professor de. Então eu preciso saber isso. Mais do que isso, eu preciso, aquilo que a gente chama na literatura da transposição didática, né? Não é fácil fazer isso. Eu posso saber muito biologia, mas não é fácil ensinar biologia. Não é fácil sentar com o meu aluno e aprender com ele o processo de construção dos conhecimentos na área de biologia, matemática, física. Não é. Eu preciso da psicologia, eu preciso da sociologia, eu preciso da filosofia, assim por diante. Mas tudo isso também tem que estar ligado ao saber da minha experiência.
Ah, Marluce, mas eu sou tão nova, eu estou começando agora. Mas eu tenho uma história. Você tem a sua história, a sua experiência, inclusive como aluno. Isso te dá condições de articular esses saberes em prol dessa construção da identidade e em prol da construção dessa prática docente. Um outro elemento da prática docente que eu queria destacar para vocês, ou melhor, uma outra dimensão, é a dimensão ética. Eu não vou ter, não dá tempo aqui, né, na fala da gente tecer os parâmetros da ética e da moral no campo da filosofia. Eu não vou entrar nesse campo. Mas eu vou falar da ética de uma maneira geral, né? O que é ter ética? Eu acho que hoje o mundo vive uma crise ética, não é? Quando você tem um inquérito da Polícia Federal que vaza todas as oitivas, não é, para os meios de comunicação, você tem uma crise ética, uma crise do respeito ao outro. A ética traduz o respeito, implica na necessidade do respeito. E o que é o respeito? Eu preciso ter o respeito com o meu aluno, com o saber do meu aluno. Porque o meu aluno também tem um saber que eu preciso respeitar. Agora, a gente às vezes incorre num erro. Respeitar o saber do aluno não quer dizer aceitá-lo como certo, como único, está tudo muito bem, o que ele faz está bom. Não. Eu aceito como um saber diferente, mas ele está ali para aprender. Nós, professores, sabendo que é uma frase que eu gosto muito, mas é a típica dele. Ele tem um livrinho chamado Escola e Democracia, Teoria da Curvatura da Vara, muito antigo, da década de 80. E lá ele diz que no momento de partida, professor e aluno são desiguais. Mas o grande desafio é que no momento de chegada, eles sejam iguais. Ele está se referindo aos saberes. Nós temos saberes diferentes. Mas o desejável é que esse aluno progrida no patamar dos seus saberes. E nesse processo nós também vamos progredindo. Mas eu preciso respeitar isso. Eu preciso respeitar as diferenças. Não é? Eu preciso respeitar o saber diferente, a crença diferente do outro. E tudo mais, desde a forma de se vestir, de falar, de se portar. Né? Eu não preciso aceitar aquilo para mim, eu não preciso ser igual. Eu preciso reconhecer a diferença, né? Que é uma outra coisa. Então essa dimensão ética, ela te leva ao respeito, mas leva também ao bom senso. Paulo Freire diz isso, né? Então, educar é uma questão de bom senso. Você pode ter coisas aqui importantes, claro que sim, em todo o regimento, todo o manual do aluno, mas quem vai colocar isso aqui em prática é você. E isso vai te exigir um bom senso. Quando você pedir para um aluno desligar o celular e ele disser na sua cara, não desliga, o problema é meu, o celular é meu, eu comprei com meu dinheiro, né? O que você faz? Isso não está escrito em manual, em livro didático nenhum, não. Você faz o quê? Aí tem um videozinho, né, que a professora, uma japonesa, atira o celular na parede, destrói, é isso? É uma questão de bom senso. Tem coisas que o bom senso é que vai ditar o seu comportamento, né? A maturidade vai nos dando isso, mas a troca com o outro no seu ambiente de trabalho também te dá. Claro que eu não estou relegando em nenhum momento as teorias educacionais, claro que não, eu acho que esse, eu já falei, é o ponto de partida. Mas saber interpretá-las é uma coisa que a gente tem que aprender. Que ninguém dá o outro. E por último, eu acho que o colega também colocou, é como a gente organiza a nossa ação. Uma vez, eu ouvi de um professor no instituto, lá a gente tem uma sala que a gente chama aquário, né? Porque todos chegam ali na coordenação de turno para saber para onde vai.
E muitos ficam ali sentados conversando. Uma vez, faz tempo isso, eu estava lá sentada, eu só dava aula. E o professor chegou com uma caneta no bolso. E aí disse assim, dava aula na licenciatura. Gente, para quê se preocupar com esse negócio de planejamento, fazer planejamento, vir cheio de coisa? Eu não, já dou aula há muitos anos. Não é isso, eu sou inspirado, na hora vem e a gente dá conta do recado. Medo em vão. A aula tem que ser organizada. A nossa ação tem que ser uma ação organizada. Porque a prática docente, ela é intencional. E como uma atividade permeada pela intencionalidade, ela precisa ser planejada para eu atingir o que eu quero. Imagine você, um cirurgião, ele vai operar e ele chega lá para receber uma inspiração divina para fazer a cirurgia. Não é. Ele planeja antes, passo a passo desta cirurgia. Ele faz um estudo sobre aquele paciente. Ele pode ser só o cirurgião, mas ele faz toda a anamnese, ele faz um estudo cuidadoso daquele paciente para ele operar, para ele fazer a intervenção. E nós, professores, nós também temos. E aí, eu queria deixar uma questão para a gente dialogar, que é a seguinte, eu acho que tenho certeza que é um desafio. Como que a gente articula, não é, o tempo que eu estou na escola com o tempo fora da escola para que eu possa organizar a minha ação docente? Nós não somos uma profissão, não é, que a gente, por exemplo, atende no balcão, fechou a loja, acabou. Fechou o banco, eu vou para casa dormir. Não é. Nós ainda somos uma profissão que carregamos os cadernos para casa para corrigir. Claro que em outro sentido, em outros termos, hoje a gente não precisa mais carregar aquela pilha de livro. Mas lembra aquela imagem da professora que carregava aquela pilha de caderno para corrigir tudo em casa de madrugada e levar no dia seguinte? É por aí. A nossa ação, ela precisa ser organizada. Estou falando que ninguém tem que levar caderno hoje em dia, mas não. Mas não é isso. Mas o que eu quero dizer é que há uma continuidade, há uma intencionalidade. E essa ação organizada, ela passa por uma participação da construção do projeto pedagógico da escola. Você vai receber o projeto pedagógico da escola onde você vai trabalhar? Pode. Mas ele não está pronto. Porque é no processo, no seu exercício, que isso aqui vai se fazer. Então não é algo pronto e acabado. A sua participação é fundamental para que isso aqui seja realizado, bem realizado ou mal realizado. Então é um processo construtivo, diário. E aí, a gente fala, eu falei na questão do trabalho coletivo, na questão da intencionalidade, e eu deixo essa questão, como que a gente articula, que tempo é esse? Como é que eu organizo o meu tempo no âmbito da minha profissão? Né? Essa que eu gostaria que depois que a gente aprofundasse um pouquinho. Desculpa a demora aí, obrigada. Muito bem, professora, parabéns a todos. Ela colocou pontos muito importantes, né? Ela levantou pontos bastante importantes na carreira docente. Gostar do que se faz. Né? Uma das coisas que preocupa e que a gente observa, será que todas as pessoas que estão escolhendo o magistério realmente gostam dessa profissão ou estão escolhendo o magistério porque é uma carreira que supostamente de acesso mais fácil? Isso é uma questão também muito séria que a gente percebe, né? Será que todos realmente têm vocação? Quer dizer, não é aquela coisa assim romântica que o professor... Não, a profissão de ser professor é uma profissão, mas é uma profissão como as demais profissões, que
que a pessoa tem de gostar daquilo que escolheu, né? Isso me parece uma coisa assim, que a gente também precisa de parar e pensar, né? Será que realmente eu gosto dessa profissão, eu escolhi porque eu gosto, ou eu a escolhi por circunstâncias, né? Outra questão importante que a professora levantou é a questão da construção da identidade, né? Esse conflito da percepção do que a escola exige de mim, né? Essa construção de uma identidade contínua. Isso é uma outra questão. Outro ponto muito importante também levantado foi essa questão do processo de negociação. A gente precisa saber negociar com a escola, né? E também qual é a contribuição que eu posso trazer para esse ambiente escolar. Porque há uma expectativa de quem está lá em relação a quem está chegando, né? A dimensão ética também, outro fator importante, né? Eu acho que só isso, eu acho que é uma grande crise no momento que nós vivemos, esse problema da ética. O saber compartilhado com os alunos. Foi o tempo que nós, professores, éramos considerados os detentores do poder. Né? E a gente tem que ter essa humildade de saber que o nosso conhecimento tem limite. E que o aluno também tem muito a nos ensinar. Isso é outra coisa importante. O bom senso, o equilíbrio, que nem tudo está ali nos textos, né? E também o planejamento, já que a prática docente ela é intencional. E por fim, uma questão muito importante, como articular o nosso tempo na escola com a nossa vida doméstica. Porque a profissão de magistério é uma profissão exigente. A gente não para de ser professor só na hora que a gente sai da escola. A gente tem que estar sempre lendo, sempre se atualizando. Isso toma o nosso tempo. A gente tem outros afazeres fora da escola, né? Isso é uma questão bastante séria. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra à professora Josete Pérez. A Josete, ela é coordenadora técnica do Conselho Municipal de Educação, entre outras atribuições que ela tem. Bem, é muito bom estar aqui. Na verdade, assim, junto com Ângela, Marlúcia, né, Miriam, os colegas que eu conheci hoje, para mim é um privilégio. Se eu pudesse, eu daria assim, meu tempo, a Marlúcia fala mais, que eu sou assim, ela é minha, eu sou fã. Eu sou fã, porque eu realmente, a gente trabalhou junto e eu aprendi muito com ela, muito. E eu acho que uma característica de nós quatro que a gente trabalhou junto é essa paixão pela educação, né? E eu também tenho, Marlúcia falou que tem 30 anos de pedagogia, eu tenho 30 anos no geral. Então, eu tenho 30 anos de profissão e eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Faço com prazer, gosto, né? Eu também trabalho no ISEPAM, fui coordenadora do curso de pedagogia durante 6 anos e dou aula do curso de pedagogia. E o que o padre falou em Marlúcia, eu acho que resumiu muito em questão de teoria. Então, eu queria contar 3 fatos práticos, né, para vocês, da minha experiência de 30 anos, eu acho que pode também contribuir. Eu entrei no magistério, eu tinha 22 anos, numa escola rural, e na época eu entrei com 5 colegas, éramos 6. Todas elas tinham assim, 20, 15, 18 anos de serviço e estavam assumindo a 2ª matrícula. E o primeiro dia que eu cheguei à escola, a diretora olhou para mim e falou assim, é o primeiro serviço seu, né? Como professora realmente era. Eu falei assim, então você é uma folha em branco, né? Então essa frase eu nunca esqueci. Claro que naquela escola eu estava iniciando, mas a fala de Marlúcia foi muito importante, a gente não é uma folha em branco. Se você entra no magistério com 18 anos, você tem a sua experiência como aluno, você tem a sua experiência de vida. E foi para mim uma experiência muito importante trabalhar com aquelas 5 colegas. Todas eram muito articuladas, sabiam de coisas que eu precisava aprender, né? Como você entrar em determinadas coisas, questões administrativas.
e eu aprendi coisas boas com elas e também tive a oportunidade de rejeitar algumas coisas ruins. Quando o professor, às vezes, já está no magistério há muito tempo, ele vai adquirindo alguns hábitos que nem sempre são tão saudáveis, né? Então elas falavam assim, isso aí não precisa não, isso aí não precisa de planejamento, faz isso, faz aquilo. Mas a gente tem a nossa experiência de vida. Aí o que eu fiz? Eu ia filtrando as coisas boas, né? E ia jogando de lado aquilo que não era tão bom. Então, o tempo que eu trabalhei com essas colegas foi um tempo muito precioso de aprendizagem, né? Eu teria a opção de rapidamente me tornar como elas, tanto a nível profissional, positivo, como algumas questões que não eram lá tão boas. Mas eu aprendi muito, então foi uma experiência de entrar numa escola de zona rural, com uma realidade totalmente adversa, não tinha um projeto político-pedagógico, não tinha um planejamento, não tinha carteira, né? A lâmpada era bem no finalzinho, com um telhado imenso, aquela lâmpadazinha pequenininha pendurada, que você quase não enxergava o caderno, que as crianças não enxergavam direito, onde os cadernos eram sujos, vinham de casa com café entornado. Então, era uma realidade e eu precisava aprender, né? Aprender. E aí, há 3 anos atrás, eu tive uma outra experiência que foi o oposto. Eu já tenho tempo para me aposentar, mas ainda vou ficar mais um pouco. E eu entrei numa outra matrícula, tá? Por isso que eu estou hoje no Conselho Municipal de Educação. Então hoje eu também trabalho na Prefeitura de Campos. E entrei porque se aposentei eu continuo a trabalhar, né? Professor, a gente vai trabalhando toda a vida, enquanto o pessoal vai aguentando a gente. E lá eu tive uma outra experiência, quando eu tinha colegas que já me conheciam, alguns tinham sido aluna minha da pós, alguns a gente trabalhava junto, e você chega num ambiente pequeno, eu trabalhei num setor pequeno. Poxa, Josete é coordenadora do curso e havia uma preocupação de que eu fosse tirar o espaço de alguém, né? Porque eu tinha um pouquinho mais de experiência e já tinha um mestrado. Será que Josete vai tirar? E então aquela preocupação, o pessoal me cercava. E eu me lembrava da minha primeira experiência e o contrário dessa segunda experiência. Então, por que eu estou contando isso? Porque tanto para quem chega como para quem já está, não é nunca uma situação tão confortável. E a terceira experiência que também parece com essa, foi quando a gente estava, quando a Ângela era diretora da escola, eu coordenava o curso de pedagogia, e a gente recebeu 11 professores novos no curso. Então foi uma experiência já como coordenadora do curso. Os que estavam se sentiam um pouco ameaçados, porque muitos eram contratados. Aquele que vai chegar, ele vai chegar querendo assumir o seu lugar de direito. E eu, o que eu vou fazer? Vou ficar em segundo plano? E o que chega também, o que eu vou encontrar? Vários eram recém-formados, né? Não tinham experiência. E eu vou encontrar professor que já tem 15 anos de experiência. Eu tenho que chegar também mostrando que eu sei alguma coisa, porque eu preciso ter um respeito. Então, foi um momento de conflito, assim, não conflito que aconteceu na prática, de conflito mental, conflito emocional das pessoas que a gente acompanhou, de uma muito enriquecedor para mim. Foi muito enriquecedor, foi um período muito rico, porque eu fui aprendendo e a gente vai lendo, né, as reações das pessoas. Porque quem chega, realmente tem que chegar com certa humildade, como a Marlúcia falou, sabendo que ela tem muita teoria, tem muito conhecimento novo, muita coisa que a faculdade vai ensinando nesse ano e que no ano passado, no ano anterior e há 10 anos atrás, ainda não tinha chegado ao conhecimento. E o conhecimento de quem já está pode não ser tão atualizado,
mas é um conhecimento que tem que ser muito valorizado, porque aquela pessoa já está 10, 15, 12, 8, 20 anos e tem algo que Tardif fala também, um conhecimento experiencial que é muito importante. Então, a troca, o que ela colocou sobre o bom senso, a troca de quem está chegando, né, de quem já está. Eu estou aprendendo e eu estou recebendo, e nós estamos professores, nós estamos pedagogos, nós estamos coordenadores, mas todos voltados para um objetivo comum, que é o saber, é o conhecimento, é a formação do aluno, né? é o crescimento da instituição privada e todo esse compartilhar. E a figura daquele que coordena de uma forma diferente em cada sistema de ensino, seja o diretor, seja o pedagogo, seja o coordenador, seja o supervisor, de fazer esse elo entre essas duas gerações, não gerações em termos de idade, mas gerações em termos de momento pedagógico. E uma coisa interessante que a gente notou é o professor que já está, né, na escola, ele se sente um pouco ameaçado. Ele se sente um pouco ameaçado, né? Será que a pessoa sabe mais que eu? Será que eu vou ter que recuar? Como que eu vou ter que fazer? E é sempre uma crise, mas são crises boas, que um vai crescendo com o outro. Essas coisas geralmente acontecem. Então essa experiência foi muito importante para mim, essa terceira experiência da gente como coordenador. E algo que os dois colegas já falaram aqui, que eu acho também importantíssimo, em relação à identidade, né, que os dois já falaram muito bem, identidade profissional, identidade de escola, mas conhecer realmente o que você está fazendo, conhecer o seu curso, conhecer a proposta de formação desse curso. Será que eu sei para que eu quero formar esse aluno? Ou em que esse aluno vai ser formado? Qual o mercado de trabalho que esse aluno vai atuar? E qual a minha contribuição para ajudar esse aluno a atuar de maneira melhor possível nesse mercado de trabalho? Então eu preciso conhecer esse curso. Eu não posso conhecer só uma partezinha dele, eu preciso conhecer de maneira ampla aquilo que eu estou ensinando, né? E além de conhecer o curso, uma coisa que o Marluz estava falando ali, que eu estava me lembrando, é você e o padre também, conhecer essas leis que regem a educação, que são os nossos direitos e deveres. Em alguns anos atrás, somente o pedagogo se preocupava com isso, né? Professor de matemática, de história, geografia, não preciso conhecer nada disso, é coisa de pedagogo. Hoje a gente entende que todo professor precisa conhecer tudo. A base curricular, precisa conhecer a lei de diretrizes e bases, precisa conhecer as diretrizes, todas as leis relacionadas com a educação, precisa conhecer. Por quê? Eu tenho que saber quais os meus direitos, quais os meus deveres e quais os direitos do meu aluno, quais os deveres do meu aluno e o que ele precisa fazer quando ele sair daqui, né? E umas perguntas que eu fiz também, eu vou ser bem rápido, porque eu queria mais contar essas coisas práticas, porque os colegas pontuaram as coisas que eu penso que são principais, né? Quem está saindo de um curso de licenciatura, que é 3 perguntas que eu numerei aqui. O que eu quero ser? Ah, mas eu saí para ser professor. O que eu quero ser de verdade? Eu quero ser realmente professor. Que tipo de professor eu quero ser? Eu quero ser um professor que passe conhecimento. Eu quero ser um professor formador, né? Eu quero ser um professor que tenha a possibilidade de fazer diferença na vida do meu aluno, de marcar a vida do meu aluno, né? Eu, de vez em quando, encontro várias pessoas que falam do Marluz para mim. Ela nem sabe. E fala assim, gente, Marluz foi minha professora na FAFIC. Como Marluz marcou minha vida. Esses dias um me contou a história. Naquela época que ninguém usava
transparência era novidade na educação. Mas foi a primeira professora que usava transparência. E a gente ficava assim, encantado. Por quê? Porque são professores que marcam a vida da gente. Então, que professor quero ser? Eu quero ser um professor que marque a vida do meu aluno de maneira positiva, que eu também posso marcar de maneira negativa, né? Eu quero ser esse professor. A segunda pergunta que eu coloquei aqui, o que eu creio? Eu creio que realmente o que eu estou ensinando é verdadeiro, é de verdade? Esse conhecimento, ele está interiorizado dentro de mim? Porque isso é muito importante. A maneira como eu passo conteúdo de maneira fria, ou se eu passo conteúdo com paixão, com amor, sabe? Crendo naquilo e gostando daquilo. Isso faz o aluno sentir parte do processo, né? Então, você gosta realmente daquilo que você faz? Você crê? Você está trabalhando filosofia, você está trabalhando antropologia, você está trabalhando didática? Isso está internalizado dentro de você? Você passa isso com paixão? Você passa isso com prazer? Você empolga o seu aluno para querer aprender isso? Ou o aluno está louco para sair dali e nunca mais ver aquilo na frente dele? Eu estou doido para acabar esse semestre, para nunca mais ver essa disciplina, nunca mais olhar esse livro. Isso depende da gente, né? Eu posso passar filosofia de uma maneira e meu colega passar filosofia de outra maneira completamente diferente. Então, a paixão daquilo que a gente faz. Então, eu creio nisso que eu estou ensinando, né? O ensinar com paixão. Paulo Freire ensina muito isso para a gente. E a outra coisa que eu acho importante também, enquanto profissional, eu conheço os meus pontos fortes e os meus pontos fracos enquanto professor. É importante isso nessa conciliação, né? Nesse bom senso que foi colocado aqui. Eu conheço os meus pontos fortes. Qual é a hora que eu penso que eu às vezes estou para deixar fluir algo que não é tão bom dentro de mim? Então eu tenho esse espírito conciliador para estar também ajudando meu colega da direita, ajudando meu colega da esquerda. Para isso eu preciso conhecer os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Aí eu tenho um ponto fraco. Tem conteúdo que eu ensino que eu não conheço muito. Então eu vou estudar isso. Eu vou tirar a diferença, né? Mas eu tenho um ponto forte, eu gosto de unir as pessoas, de fazer esse elo. Então, eu vou ser esse instrumento na minha instituição para fazer diferença. Então, conhecer os meus pontos fortes, conhecer os meus pontos fracos, tanto em nível de conhecimento, de profissão, como de relacionamento. Porque a escola não se faz só de conteúdo. Nós ouvimos aí sobre o currículo. O currículo não é só aquilo que está na matriz. O currículo é aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o nosso aluno, com o diretor da escola, com o colega de trabalho, com o coordenador, aquilo que está implícito e aquilo que está explícito. Então, esse conteúdo, a gente sai da escola muito enriquecido, ou não, né? Desse conteúdo que a gente chama muito de currículo oculto, tem outros tipos de currículo aí, mas esse currículo que a escola me ensina. Então, esse relacionamento entre os colegas é importantíssimo. Se eu posso ser um instrumento para ajudar, melhorar as relações na minha instituição, esse é um ponto forte que eu tenho. Então, vamos usar esse ponto forte. Então, eu queria trazer esses pontos que são, assim, mais práticos, né? Uma coisa também que eu até coloquei aqui, quando o Marloso estava falando, né? Como eu me torno professor. Isso é importantíssimo. Eu me torno professor dia a dia. Eu não termino o curso professor. Eu vou me tornando professor todos os dias. Todos os dias eu vou me tornando professor. A gente tem essa formação inicial, mas a nossa formação continuada, ela vai direto, a gente nunca para de aprender. Então eu vou me formando professor no meu relacionamento com meus alunos, aprendendo com ele cada dia. O que eu fiz no ano seguinte eu faço de maneira diferente e eu vou me tornando professor. E um professor cada vez melhor, né? Que esse
deve ser o nosso objetivo. Então, conhecer os nossos alunos, conhecer os colegas que trabalham com a gente, faz parte desse conhecimento. Então, isso que eu queria deixar, essas 3 experiências para vocês, porque foram experiências minhas, né, me marcaram muito e eu aprendi, eu cresci muito com elas, né? São em 3 etapas diferentes da minha vida. Então é isso aí. Muito obrigada.